Fala galerinha, professor Alan Ribeiro na área, professor de Geografia, e hoje convido vocês a gente falar um pouquinho sobre demografia, o estudo das populações. Vamos nessa? E aí, de maneira específica, convidar vocês a gente conversar um pouquinho sobre conceitos populacionais ou conceitos demográficos. Então, na nossa aula passada a gente falou um pouquinho sobre os conceitos populacionais, sobre o que é um país populoso, um país povoado, certo? E disso nós vamos ter os tipos de crescimento demográficos ou os crescimentos populacionais. Eu vou ter o crescimento natural ou vegetativo, que esse crescimento, vamos pensar assim, é um crescimento natural da população, um crescimento que acontece de maneira pelas leis naturais, vamos pensar, que vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, se a gente pegar, o crescimento vegetativo, a gente fosse colocar aí, como na geografia a gente utiliza muito matemática também, mas aqui são basicamente com cálculos de regra de 3 a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, crescimento vegetativo vai ser taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. E o que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade, de maneira geral, vai ser aí, o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes daquele território. A gente vai ter a taxa de natalidade. Resumindo a história, para ficar bem mais simples, que a gente não vai precisar de tantos cálculos assim. Taxa de natalidade vai ser o número de nascidos. Então vamos imaginar assim, como taxa de natalidade, o número de nascidos. E a taxa de mortalidade, o cálculo dela, número de óbitos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes, que vai ser para a gente a taxa de mortalidade. Resumindo a história, taxa de mortalidade vai ser para a gente o número de mortos, certo? Só para a gente entender um pouquinho mais ou facilitar a nossa vida aí. Do crescimento vegetativo, eu tenho um crescimento demográfico. Além da relação da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, eu vou ter acrescido a isso o saldo migratório. O crescimento demográfico, além de levar em consideração o crescimento vegetativo, as duas taxas, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, eu vou ter, além disso, o saldo migratório. O que seria o saldo migratório? O que seriam essas migrações? Migrações vão ser o deslocamento populacional entre territórios, de emigração, o processo de saída de um local. Esse emigração, esse ezinho, vai vir aí do exterior, do externo. E eu tenho a imigração, a entrada de pessoas em um local. Esse izinho aqui vai ser para a gente de interior, de interno. Tá? Então, o que é que ele quer dizer esse crescimento demográfico? Eu posso ter um local que ele apresenta um crescimento vegetativo positivo. O que é o crescimento vegetativo positivo? Nascem mais pessoas do que morrem. Então, o meu saldo de crescimento é positivo. E aí, se a gente pensar isso, eu tenho um local com crescimento vegetativo positivo, nasce mais gente do que morre, mas ao mesmo tempo muitas pessoas saem daquele local, muitas pessoas emigram daquele local. Então, esse exemplo, vamos pensar o país A. O país A ele tem um crescimento vegetativo positivo, mas o processo migratório ele vai ser muito maior, o processo de emigração, um processo de saída. Então, o crescimento demográfico desse país ele vai ser negativo. O crescimento vegetativo é positivo, nasce mais gente do que morre, mas vamos imaginar que esse país é muito pobre, passa por guerras e tudo mais, e muitas pessoas saem daquele local para outros. Então, no final das contas, o crescimento demográfico ele é negativo. E eu também posso ser o contrário. Um país que, vamos pensar assim, que a população envelheceu muito, então morre muito mais gente do que nasce, só que ao mesmo tempo esse país ele recebe muitos migrantes, ele recebe um maior processo de imigração, de chegada de pessoas. Então, o crescimento vegetativo ele é negativo, morre mais gente do que nasce, mas aí esse país acaba atraindo muitos migrantes, acaba sendo um receptor de população, e aí o crescimento demográfico, no final das contas, vai ser positivo. Tá? Então tem essa realidade também aí, a gente procurar entender. E além de tudo isso, eu tenho o que a gente chama de taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? De maneira geral, vai ser o número médio de filhos por mulher na idade fecunda. Tá? Então, se a gente pensar aqui um cenário brasileiro, para a gente poder entender. Então, em 1960, nós tínhamos uma média de 6 filhos por mulher, 6,3 filhos por mulher. Nossos avós, vamos pensar assim. E aí, se a gente trazer isso para 2008,
ou para os anos 2000, vamos pensar, que já são as nossas mães, essa média de filho diminuiu para 2,3. E se a gente pensa a nossa realidade, essa realidade ela tende a diminuir. Pode chegar aqui 1,8 ou menos do que isso. Tá? Então, a taxa de fecundidade vai ser o número médio de filhos por mulher. E essa taxa de fecundidade ela veio diminuindo ao longo do tempo por diversos fatores. Por exemplo, o aumento do custo de vida a partir do processo de urbanização. Nós vamos ter aí também a participação da mulher no mercado de trabalho, em que essa mulher não tem as mesmas condições que os homens, então não podem engravidar porque no início não tinham direitos trabalhistas. A mulher ela vai ter que trabalhar mais para poder receber os mesmos salários, ela precisa estudar mais. A mulher, na maioria das vezes, é quem tem a segunda jornada ou dupla jornada, vamos pensar assim, trabalha no emprego formal e também trabalha em casa, ou no emprego informal e também trabalha em casa. Então, de maneira geral, o aumento do custo de vida, o processo de urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho. Detalhe também, maior acesso aos métodos contraceptivos contribuíram para que as mulheres reduzissem o seu número médio de filhos, tá certo? Então a gente tem aí a taxa de fecundidade que vai ser isso. Além da taxa de fecundidade, eu vou ter a transição demográfica. E o que é a transição demográfica? É um modelo teórico, né, de alteração nos gráficos demográficos, alteração na estrutura demográfica da população de um território. E ela possui algumas fases, de maneira geral 3 fases. A primeira fase eu tenho, que é essa primeira fase aqui, ó, eu tenho a redução da taxa de mortalidade e a manutenção da taxa de natalidade. O que é isso? Nessa primeira fase, o número de mortes, vamos pensar assim, diminuiu. Por que o número de mortes diminui? Porque a gente pode compreender aí como uma melhoria na qualidade de vida. Então, por conta de avanços na medicina, a gente passa a viver mais, vamos pensar. A gente aumenta a nossa expectativa de vida. Então, a gente passa a ter melhores condições de vida, melhores condições de saúde, né? E, consequentemente, de vida, passa a viver mais. Então, e o que acontece? A taxa de natalidade, o número de nascimentos, ela continua alta. Então, nesse período da primeira fase da transição demográfica, nós vamos ter um gigantesco, um rápido crescimento. Essa cozinha bege aqui vai ser aí o crescimento populacional. Então, nós vamos ter um rápido crescimento populacional, crescimento vegetativo, vamos pensar assim. Crescimento vegetativo, tá certo? O que vai configurar para a gente uma explosão demográfica. Então, se está morrendo pouca gente, né, diminui a taxa de mortalidade e continua nascendo muita gente, nós vamos ter aí uma explosão demográfica. A população ela vai aumentar consideravelmente naquele local. A segunda fase dessa transição é o seguinte, eu vou reduzir, né, essa taxa de mortalidade, vai continuar baixa, vai continuar reduzida, e eu vou reduzir consideravelmente agora a natalidade. Então o número de nascidos vai diminuir. A população está morrendo menos, mas aí o número de nascidos também diminui. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí a redução do crescimento vegetativo. O ritmo do crescimento vegetativo natural daquela população vai diminuir. E, consequentemente, eu vou chegar na terceira fase, que vai ser uma fase em que as duas taxas estão baixíssimas, morre poucas pessoas e também nasce poucas pessoas, e eu vou ter aí o que a gente considera como envelhecimento da população. A população acaba vivendo mais, então vai conseguir se tornar uma população mais velha, mais idosa. Só que eu não tenho aí a reposição dessa população, certo? Porque não está nascendo muita gente. Então a gente tem essa configuração aí do que é transição demográfica nessas 3 fases, certo? Separei algumas questões para a gente fazer. Então, ó, essa questão aqui da PUC do Rio, uma questão de 2006. A taxa de crescimento populacional atual da Rússia é negativa. A população do país diminui em 286 mil pessoas no primeiro quadrimestre deste ano. O número de mortes no país é em média 70% superior ao número de nascimentos. A diminuição vem ocorrendo no desmantelamento da União Soviética em 1991. Então o que acontece aqui na Rússia? Na Rússia nós vamos ter né, uma alta taxa de mortalidade e uma baixa taxa de natalidade. O número de mortes em relação ao número de nascimentos, ela coloca aqui, ó, que é 70% superior. Então morre muito mais gente do que nasce. Isto vai ser uma consequência de quê? O que foi que aconteceu para a gente ter esse maior número de mortes?
certo? Item A, vai ser o aumento do fluxo migratório em direção à Europa Ocidental? Não, a gente não vai estar falando aqui num processo de migração, tá certo? É basicamente aí o crescimento vegetativo, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Item B, rigorosa política do governo de controle de natalidade? Não. O governo russo ele não fez um processo de controle de natalidade. Ele não aplicou, por exemplo, uma lei em que os casais eram proibidos de ter um segundo filho, como aconteceu em outros países. Item C, do aumento da mortalidade na base e no corpo da pirâmide etária. Olha o detalhe aqui. Ele está dizendo que a população está morrendo. Então, isso o enunciado diz. Mas essa população está morrendo na base. A base da pirâmide etária são as crianças e os adolescentes. Será que quem está morrendo mais é a população da base, são as crianças e adolescentes? Não, certo? Não vão ser essas pessoas. Item D, o elevado número de idosos e a baixa taxa de fecundidade. Correto. Quem vai estar morrendo mais na Rússia são os idosos, porque a população envelheceu e a gente diminuiu a taxa de natalidade. É como se a Rússia já tivesse concluído sua transição demográfica. Então a taxa de natalidade está muito baixa, certo? Então está nascendo poucas pessoas e a população está morrendo por velhice. Aqui no Ceará a gente está morrendo por morte morrida, certo? Então está morrendo por velhice. O item E vai dizer para a gente aí das mudanças ocorridas na economia a partir da desestruturação da União Soviética. Não, tá? Então, basicamente, vai ser aí por conta do elevado número de idosos e da baixa taxa de fecundidade. Uma segunda questão para a gente trabalhar é o da transição demográfica. Então, vamos nós. Considera as afirmações. Item 1. A primeira fase da transição demográfica é marcada pelo rápido crescimento da população, como consequência da queda da mortalidade e a manutenção das elevadas taxas de natalidade. Então, a primeira fase é essa daqui. A primeira fase ela vai ter um rápido crescimento populacional vegetativo? Vai, porque eu diminuí a minha taxa de mortalidade e a minha taxa de natalidade ela vai continuar alta, tá certo? Então, nós vamos ter aí um rápido crescimento da população. 2. A segunda fase caracteriza-se pela diminuição das taxas de fecundidade, provocando queda da taxa de natalidade mais acentuada que a da mortalidade e diminuindo o ritmo do crescimento da população. Então, se a gente pegar a segunda fase aqui, ó, a taxa de natalidade, essa linha azul tracejada, ela vai diminuir num ritmo muito mais acelerado do que a taxa de mortalidade. O que é que faz com que a natalidade diminua tanto? Justamente a redução da taxa de fecundidade, a redução do número médio de filhos por mulher, certo? E aí, acontecendo isso, a gente vai diminuir também o ritmo do crescimento populacional. 3. A terceira fase, encontrada em diversos países europeus, é denominada de fase de estabilização demográfica. Ou seja, essa terceira fase aqui ó, é quando a população ela se estabiliza. O ritmo do crescimento populacional é quase zero. Por quê? Porque basicamente a gente está teve uma redução significativa das taxas de natalidade e a de mortalidade também reduziu a um ponto que as pessoas vão começar a morrer por velhice, certo? Item 4. O Brasil ainda se encontra na primeira fase da transição, apesar das melhorias das condições médico-sanitárias. Então o Brasil se encontra nessa primeira fase aqui. É falso, tá certo? Atualmente nós estamos aqui na segunda fase. Estamos indo para completar a nossa transição aqui na terceira fase. Então, para a questão, os itens corretos vão ser o item 1, o item 2 e o item 3. Tá? O item a ser marcado aqui é o item D, certo? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje sobre demografia, sobre conceitos básicos da demografia ou conceitos populacionais. Espero ter ajudado vocês. E fica aqui meu abraço e até um próximo vídeo.